Olá, pessoal! Hoje a gente vai conversar sobre algo super importante, o nosso protocolo de prevenção de tromboembolismo venoso, o TEV. O objetivo aqui é bem simples, tá? É padronizar o que a gente faz para todos os pacientes a partir de 13 anos. Assim, a gente alinha todo mundo e, claro, aumenta a segurança de quem a gente cuida. Para a gente organizar a conversa, separei em 5 pontos. Primeiro, vamos conhecer de perto esse inimigo silencioso que é o TEV. Depois, a gente fala da nossa missão, ou seja, do protocolo em si. Em seguida, o plano de ação, o como fazer. Aí, a gente olha para as nossas ferramentas, as profilaxias. E para fechar, vamos ver o papel de cada um de nós nisso tudo. Bem direto ao ponto. Então, vamos lá, hein? Para a gente entender por que isso é tão sério, olha só esse dado. O tromboembolismo venoso é a terceira causa mais comum de morte dentro dos hospitais. Um número bem pesado, né? Terceira. E se o número anterior já era forte, se prepara para este. Olha só essa comparação. O TEV sozinho mata mais gente por ano do que câncer de mama, HIV e acidentes de trânsito somados. É chocante, né? É um dado que não deixa dúvida. A gente precisa fazer alguma coisa. É exatamente por isso que nosso primeiro passo aqui é entender melhor quem é esse tal de inimigo silencioso, o TEV, com quem a gente lida todo santo dia. Então, o que é o TEV? Bom, esse nome, tromboembolismo venoso, é um termo guarda-chuva para duas coisas que a gente já conhece bem: a trombose venosa profunda, ou TVP, e o tromboembolismo pulmonar, o TEP. E é aqui que mora o grande perigo, pessoal. Muitas vezes, a primeira e única manifestação é um TEP fatal. O paciente não avisa, não dá sinal. A gente simplesmente não pode ficar esperando aparecer sintoma. E essa frase aqui, ela resume tudo. O TEV é a causa de morte evitável mais comum em pacientes hospitalizados. A palavra mágica aqui é essa, evitável. Se é evitável, é nossa responsabilidade agir. É por isso que a gente está tendo essa conversa. Ok, se a gente tem um problema sério e evitável, qual é a nossa arma? Como a gente luta contra isso? É aí que entra a nossa missão, que se transforma nesse protocolo. Ele é a nossa estratégia, o nosso plano de batalha unificado para proteger os pacientes. E os objetivos desse protocolo são bem claros. São 3. O primeiro, identificar rapidinho quem tem risco de desenvolver TEV. O segundo, claro, é diminuir o número de casos. E o terceiro, que é a consequência de tudo isso, é reduzir a mortalidade. Simples assim. Identificar, diminuir e salvar vidas. Agora, um ponto que precisa ficar muito, mas muito claro. Isso aqui não funciona se for trabalho de uma pessoa só, ou de um único setor. Não mesmo. O protocolo só dá certo porque ele é multiprofissional. Cada um de nós tem um papel que é, fundamental. Ninguém pode ser substituído nessa corrente. Beleza, já entendemos o porquê. Agora vamos para o como. Como é que esse protocolo funciona na prática, no nosso dia a dia? Vamos detalhar o plano de ação. O caminho do paciente dentro do protocolo é bem desenhado. Funciona assim. Tudo começa já na admissão, com aquela primeira avaliação de risco. Depois, nas primeiras 24 horas, o médico faz a avaliação dele mais aprofundada. E aí vem o ponto-chave. A cada 24 horas, a enfermagem reavalia esse risco. É esse monitoramento constante que faz toda a diferença. E para fazer essa avaliação de risco, a gente usa 2 escalas diferentes, ok? Para paciente clínico, a gente usa a escala de Pádua. Já para os pacientes cirúrgicos, a ferramenta é a escala de Caprini. E um detalhe importante: se um paciente que era clínico vai para a cirurgia, a partir daquele momento a gente esquece Pádua e passa a usar a Caprini, beleza? Tá, mas e aí? O que a gente faz com a pontuação que sai dessas escalas? É bem simples, na verdade. Essa tabela aqui resume tudo. Se for Pádua, pontuação menor que 4 é baixo risco, então a gente entra com a profilaxia não farmacológica. Se der 4 ou mais, é alto risco. Aí tem que combinar a farmacológica e a não farmacológica. Já na Caprini, a lógica é parecida, só que tem uma faixa ali no meio, de risco moderado, que a gente precisa avaliar caso a caso. Beleza. Agora que a gente já sabe como avaliar, vamos falar sobre as nossas ferramentas de prevenção. O que exatamente a gente pode fazer? Quais são essas profilaxias? Primeiro, a gente tem a profilaxia não farmacológica, que é a base de tudo, sabe? São aquelas ações que não usam remédio. Coisas como estimular o paciente a andar o mais cedo possível, fazer exercícios no leito, tudo isso com o apoio da fisioterapia e da enfermagem. As meias elásticas também entram aqui, e vale lembrar que hoje elas estão disponíveis para os pacientes da linha de cuidado da cardíaca.
Agora, quando a gente precisa de medicação, temos basicamente duas opções. A nossa escolha preferencial é a enoxaparina. Por quê? Principalmente porque a dose é mais fácil de ajustar e controlar. Mas a gente também tem uma alternativa que é a heparina não fracionada, a famosa HNF. E aqui, pessoal, atenção máxima, por favor. Esses medicamentos são classificados como de alta vigilância. Isso significa que um erro pode ter consequências graves. Por isso, a dupla checagem entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro antes de administrar o remédio não é uma sugestão, é uma regra. É crucial e obrigatória, tá bom? É parte do nosso protocolo de segurança. Bom, estamos chegando na reta final, que é onde a gente junta todas as peças. Vamos reforçar qual é o papel de cada profissional nesse processo, para não ficar nenhuma dúvida de como essa engrenagem funciona. O médico é quem dá o pontapé inicial. É ele que faz a primeira avaliação de risco do paciente naquelas 24 horas iniciais e já prescreve a profilaxia que for necessária. E o enfermeiro, ele é o guardião da continuidade do cuidado. É o enfermeiro que faz a reavaliação do risco todo dia e que prescreve os cuidados de enfermagem focados na prevenção. Aí entra o fisioterapeuta, que é quem literalmente põe o paciente para se mexer. É o físico que executa a deambulação, os exercícios no leito, toda aquela parte da profilaxia não medicamentosa que é super importante. E o técnico de enfermagem, ele está ali na linha de frente da execução. É quem administra o medicamento que foi prescrito e, importantíssimo, quem faz aquela dupla checagem obrigatória. É uma peça-chave para a segurança de todo o processo. Para a gente fechar, quero deixar uma reflexão. Isso aqui é muito mais do que só seguir um protocolo, né? É entender que cada avaliação que a gente faz, cada remédio prescrito, cada exercício e cada checagem, tudo isso é um elo de uma corrente, é um esforço de todo mundo junto. Então a pergunta que fica é, como é que a nossa colaboração, no dia a dia, vai realmente transformar a segurança do paciente e salvar vidas? Fica aí a reflexão. A gente conta com o compromisso de toda a equipe.